Um ponto também importante é você fazer a autoavaliação, ou você entender o seu emocional e o seu autoconhecimento, porque tem muita coisa para dizer sobre isso. Muitas vezes a dificuldade de um casal é porque você tem medo de ser. Se eu abrir aqui o jogo, a gente dividir, mas eu ganho menos que meu marido. Ou eu ganho menos que minha esposa. Então eu não admito isso. O meu lado macho não deixa minha esposa ganhar mais do que eu. Então, assim, então eu tenho que ser o macho alfa aqui da família. E nem sempre. É isso. Então, beleza, dentro de uma organização tá tudo certo. Alguém ganhar mais do que o outro, num mês um ajudar o outro e fazer esses ajustes. Outra coisa também, às vezes, é entender por que eu tô não querendo fazer isso, né? Por que eu fujo de conversar do dinheiro? Qual que é meu medo? Porque às vezes a pessoa fala assim, o meu medo de conversar com ela, será que ela vai me amar menos se eu for falar de dinheiro? Se a gente discutir, será que ela vai me abandonar ou ela vai me julgar porque eu tô com uma vulnerabilidade aqui de financeira? E aí muita gente, para manter essa postura de inviolável, né? De sou forte, sou realmente financeiramente apto, não acaba fazendo um monte de besteira por trás, mentiras. Então, muitos relacionamentos dão pau não porque ela acreditava que ela é interesseira ou ela me abandonou num momento difícil. O problema é a mentira por trás, E né? no caso da mulher, você falou do homem querer ser o macho alfa e tudo mais. E no caso da mulher, tem a postura defensiva da independência, né? Então, por exemplo, muitas vezes a mulher não quer se colocar em uma situação de dividir as finanças ou juntar tudo, ou sei lá. Ou, por exemplo, dar a condução sei lá, da liderança financeira dentro da família. Não que só o homem toma a decisão, ou só a mulher, mas tipo a condução e aí depois os dois decidem juntos, né? Pra mulher não querer dar esse poder na mão do outro, né? Porque a gente tem muitas crenças em torno disso também. Ai, mas, eu não posso comprar minhas próprias calcinhas, não vou poder fazer minha maquiagem, tem que ficar dando satisfação de tudo, não sei o que lá. Tudo tem o significado que a gente dá. Então, quando você se casa e você decide ter uma família, tudo isso precisa ser respeitado. Tanto a individualidade de cada um, quanto o casal em si. E, óbvio, enquanto a gente tem a individualidade de cada um tem suas próprias necessidades. Um casal que consegue ter uma saúde emocional, uma saúde mental, uma saúde na comunicação, vai conseguir entender e compreender as necessidades do outro. E vai também conseguir entender e pontuar de um jeito agradável, não rude, quando você perceber, por exemplo, que a outra pessoa está se excedendo. Que a outra pessoa está se passando em gastar dinheiro demais, entende? Eu acho que toda essa liberdade ela é construível. Não é fácil, porque quando a gente fala de comportamentos financeiros, muitas vezes a gente fala sobre válvulas de escape, né, amor? Então, tipo, por exemplo, eu vou falar de mim mesmo, vai ser bem fácil trazer o exemplo. A questão do consumismo, que me acompanhava desde quando eu trabalhava como maquiadora, que eu não enxergava como consumismo, porque eu tapava lá como, é a minha profissão. E aí depois eu fui percebendo algumas coisas, e aí quando deixou de ser sobre maquiagem, ainda tinha alguns gatilhos, ainda tinha outras coisas, depois foi alimentação, depois foi isso, depois foi aquilo. Quer dizer, inicialmente o consumismo me tapava um buraco. E aí eu fui trocando, e aí quando a gente não olha para isso, ora o dinheiro vai estar tapando o buraco, ora a comida, ora o jogo, ora... Entende? Perfeito. Então, quando a gente fala sobre dinheiro e hábitos com relação a dinheiro, a gente pode estar falando de feridas emocionais também. Sempre. Então, o Thiago Brunet tem um livro que ele fala que dinheiro é emocional. E eu concordo 100%, assino embaixo. E sempre vai ser um reflexo. E outro ponto, trazendo aqui um contraponto do que você trouxe, é um outro padrão também, quando a gente fala principalmente de mulheres, tá? No relacionamento. Não é exclusivo, claro que também existem homens também nesse processo, mas quando alguém toma a frente das finanças da família, então, exemplo, a mulher cuida do dinheiro ou o marido, algumas vezes existe um processo de delargar, né? É isso, total. A pessoa, ela cria tá fugindo a palavra aqui. Ela cria um estado inerte ali, que ela fala assim, quer saber? Ela que cuida, dane-se, não preciso cuidar disso, eu não preciso nem olhar pra isso. E aí ela se anula dentro você toma conta de tudo, é tudo responsabilidade sua, eu não preciso fazer nada. A minha função é só ser
seu marido ou sua esposa. Uhum. Isso é muito ruim, porque você... um dos processos, no meu ponto de vista, de crescimento familiar é a troca, é a conversa, é o diálogo, é o planejamento em conjunto. Porque até o nosso relacionamento, eu vou falar um pouco sobre isso, que quando a gente começou, eu queria fazer esse processo, né? Então, dá na minha mão, porque eu já sei fazer, eu faço isso com meus clientes, então eu que cuido, eu sou... E aí, quando eu não te incluía nos processos, você não participava, a gente não trocava, ficava um negócio meio distante, porque eu Sim. tinha uma visão, um objetivo, uma vontade, e nem sempre eu também não conseguia te falar qual que era, né, para você comprar ou não o projeto. E aí, às vezes, um ia para um lado, o outro A ia gente pro não outro. caminhava na mesma direção. E aí, tipo assim, mas cara, mas por que você não tá fazendo o que eu tô falando? Sim. Porque eu não falei. E aí você não sabia, você não tem que ter bola de cristal, e aí as coisas não fluem. Então, muitos relacionamentos acontece isso. Um lado, ele é negligente. Ele negligencia as finanças, que é um pilar básico para a família. Então, toda família bem estruturada, não quer dizer que dinheiro é o que sustenta a família. Não. Tem valores mais importantes, como o amor, a família, Deus, e tudo mais. Porém, se você não solidificar isso com as finanças... O recurso para você colocar tudo isso em prática, para você né? expandir, né? Então, exemplo, para mim, dinheiro é você poder realizar os objetivos, é cuidar dos seus, é você ter proteção, segurança financeira. Se eu não tenho esses 3 pontos, meu relacionamento não vai ser tão legal. Porque vai abalar muito o meu emocional. Então, quantas vezes, né, com a questão financeira, eu ficava muito nervoso, ansioso, até mudava o meu estado de espírito ali dentro de casa, né? E aí você tinha que, peraí, o que tá acontecendo? Até a gente conseguir conversar sobre. E eu me coloco nessa posição mesmo de ter ficado inerte por um bom tempo, porque sempre foi um assunto chato pra mim. E eu falo isso, preciso falar disso aqui, porque com certeza acontece isso em algumas e muitas das famílias que vão assistir isso e tudo mais. Porque era chato, era desagradável e tudo mais. E aí eu pegava essa crença de que ele já sabia mesmo e tá tudo certo. Só que entende que eu transfiro. Primeiro, o controle completamente pra você, e aí eu não consigo nem te dar o suporte. Eu posso dar o controle na sua mão, porém, muitas vezes você vai precisar tomar decisões difíceis, você vai precisar pensar. Eu minimamente preciso ser o seu alicerce, preciso estar ali, preciso saber. Sim. Se eu não souber de nada, se eu não me posicionar, eu não vou conseguir fazer nem isso. E eu ficava nessa posição mesmo. E segundo, que quando... por exemplo, é uma coisa que mudou entre a gente. Quando a gente fala sobre isso e os dois têm clareza da situação dos dois, porque, por exemplo, eu não tinha muita clareza uma época na situação da casa, mas como eu também sou empreendedora, empresária autônoma, você também não tinha muita clareza dos meus processos. Então, rolava uma expectativa mútua ali do que um achava que era, o outro achava que era, e não era na prática, nem no que estava acontecendo, não era visão nem de um nem de outro. Perfeito. E isso distanciava e distanciou a gente muito tempo das nossas conquistas. Sim. Hoje, quando a gente conseguiu resolver essa questão, é muito mais... Não que as inseguranças, às vezes uma aflição e tudo mais, um medinho, uma preocupação não venham. Eles vêm, mas é muito mais fácil de transpor e de tomar a decisão, porque a gente sabe para onde a gente está indo agora.